Fala galera, beleza? Voltando aqui, ó, estamos juntos novamente, né? Conforme prometido, né? Prometi a todos vocês que eu ia trazer a parte 2, top 2 aqui, né? Desse momento do nosso tema central, nossa temática dessa vez, que é a questão do estupro. Um tema muito relevante, um tema que é muito delicado de se trabalhar, né? E aí, pessoal, se vocês não conhecem o nosso canal, aí se inscrevam no nosso canal, tá? Curta o nosso vídeo aí, tá? Para que o YouTube possa levar para mais e mais pessoas aí, compartilhar e agregar valores, tá? Então eu tô falando para vocês, né? No nosso primeiro vídeo, eu trabalhei com vocês o que, né? A parte material, vamos assim dizer, tá? E agora eu vou dizer para vocês a parte procedimental, como que foi, né? Essa questão da nossa evolução frente a essa temática do estupro, beleza? Venha comigo então, galerinha! Olha o que ele fala aqui, né? Então, eu trago para vocês a evolução, né, da sociedade brasileira diante essa temática do estupro, tá? E aqui eu falo da primeira momento aqui de 1940, pessoal, que é a ação penal privada. Olha só, privada. Não esqueça esses temas aqui, os títulos que vai te disciplinar, né, melhor, né, vai te direcionar, na verdade, para o melhor entendimento da nossa linha de raciocínio aqui, tá? Então aqui, pessoal, nessa ação penal, nos crimes, tá? O artigo 225, nos crimes definidos nos capítulos, né? Os capítulos aqui, desculpa, os capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa, tá? Então o que seria isso, na verdade, né? Uma evidência de que tal opção, né, nesse momento, terminou por privilegiar, na verdade, a impunidade em vários casos, tá? Posto, né, que, na verdade, que na propositura da queixa em juízo, no prazo, né, de 6 meses aqui, levará à extinção da punibilidade pela decadência, tá? Ou seja, se esgota o prazo aí, tá, de poder dar a questão da queixa-crime. Tá? Então registra-se, né, que esse prazo tinha início, né, a partir do momento em que se identificava o autor do fato, tá? O que às vezes coincidia com a data do fato criminoso. O que eu quero dizer para vocês aqui, tá? Que não é interessante, porque muitas das vezes, como é uma ação privada, muitas pessoas já tomava ciência de quem era o agressor e essa pessoa ficava constrangida e acabava não denunciando aqui, tá? E aí passava 6 meses rapidamente, e aqui por isso que eu falo que existia, né, a questão de acaba, né, que privilegiando a impunidade, tá, em vários casos, tá? Então no primeiro parágrafo ele fala, né, procede-se, entretanto, mediante ação pública, tá? Então um prazo aí de 6 meses levado à extinção. Então passou os 6 meses, o agressor deixa de ser agressor, uma loucura, né? Deixa de ser agressor. Em 1940 pensava dessa forma, tá? Então veja que ele fala aqui, né, no primeiro inciso, se a vítima ou seus pais não podem prover as despesas do processo sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da própria família, tá? E aqui, né, ação, em caso privado, né, o titular era o titular da vítima, né, que tinha que contratar um advogado para mover uma ação, né, que terá um custeia, tem que custear, né, o patrocínio, né, de uma das causas criminais aí, que pode ser demorada às vezes. Então é muito preocupante essa questão, porque, como eu falei para vocês, acaba privilegiando aí o criminoso, tá? Então aqui ele fala, né, se a vítima ou seus pais não podem promover as despesas do processo, né, sem privar-se de recurso indispensável, né, a manutenção própria ou da sua família, o que aconteceria, né? Então, se você não tem a condição de pagar um advogado, no caso, né, custear as custas da advocacia, né, o que acontece? Você teria que passar essa ação pública, então se transformava em pública, ao invés de privada, transformaria ela em pública, tá? E o segundo inciso fala, se o crime é cometido com abuso do pátrio poder ou de qualidade de padrasto ou tutor ou curador, também se transformava numa ação, tá, pública. É lógico, não faria sentido, né? O próprio agressor contratar um advogado não faz sentido. Então, por isso que nessa situação se torna de privada para pública, tá? Essas são as exceções aí, tá? E o parágrafo segundo, ele fala, no caso do primeiro parágrafo anterior, a ação do Ministério depende de representação. Essa que é a grande pegada, né? Então veja, no
caso do primeira situação, tá? Por exemplo, quer dizer para vocês, o primeiro inciso ele fala o seguinte: no caso do primeiro inciso, tá? A vítima, tá? Ela vai ter, né, que representar, ela vai ter que se representar, permitir, ou seja, o Ministério Público toma a ação, tá? Então, até a princípio, a ação penal era privada. Como ele não tem custeio para pagar o advogado, grana, né? O que acontece? Passa por uma ação pública, tá? Ação pública. E daí, o que acontece? Essa ação vai ser movida pública desde que haja uma representação da vítima, tá bom? Então, muitas das vezes, de fato, ocorre um certo privilégio, né, na questão aí da impunidade, tá? Então, isso aqui é uma característica de 1940, mostrando para vocês a evolução. Então, a princípio, em 1940, como regra, era uma ação privada, tá? E tinha algumas exceções, no caso se não puder pagar um advogado, ela se transformaria em pública desde que a vítima assim, se representasse, tá? E na situação também onde o pai, o padrasto, ou o tutor ou o curador fosse o agressor, que se tornava, no caso, pública, mas a regra era privada, certo? E olha só aqui, pessoal, mais uma situação de ação pública. Olha só o que ele fala aqui, ó. Ação penal pública na década de 1984, aí, né, há 37 anos atrás. De todo modo, ao longo das décadas, verificou-se a necessidade de atualização. Pessoal, por que ele fala de atualização? Porque a sociedade está em constante transformação e a legislação ela vem para atender às necessidades dessa sociedade, tá? Então, por isso que ele fala da atualização da modalidade da ação, não só em face do amadurecimento da sociedade em relação ao tratamento dispensado das vítimas dos crimes, como pelas inúmeras situações de injustiça. Então, em 1940 ocorria muito o que é injustiça. Mas hoje não ocorre? Também, né? Mas naquela época estava tendo uma incidência muito grande. Ante a falta de iniciativa do legislador, em 1984, o Supremo Tribunal Federal emitiu a súmula 608. E olha só, em 1984, o que aconteceu com essa súmula do Supremo Tribunal Federal? No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionado, pessoal, incondicionado, tá? Ou seja, quando houver lesão grave, gravíssima ou morte da vítima, o artigo 101 do Código Penal, a ação é de titularidade do Ministério Público, sem qualquer interferência da vítima quanto ao seu possível interesse no processo. Bota aqui, galera. Quer dizer, então, que em 1984 a coisa mudou, porque não existia uma certa exceção. Via de regra, uma ação penal pública. Então, independente se a vítima quisesse representar ou não, a partir do momento que o Ministério Público tomava ciência dessa situação, iria instaurar esse inquérito, né? Polícia Civil, Polícia Judiciária iria instaurar um inquérito, encaminhar para o Ministério Público, ia oferecer essa denúncia ao juiz e ia ter o procedimento. Então, veja só, aqui em 1984, o que mudou então? Mudou que a partir de agora é incondicional. Então, ação penal pública, a vítima não tem como se pronunciar se quer ou não. O Ministério Público vai entrar com uma ação, tá? E vai dar andamento no procedimento. Mas, professor, por que a vítima ela tem que querer alguma coisa? Olha só que interessante, pessoal. Como a transformação vem ocorrendo e atualmente no final vocês vão ver como que vai e volta o negócio, mas é interessante entender todo esse procedimento. Olha só, isso, né? Olha só, a ação penal pública na década de 1984, como estava falando, em 2009, com o advento da Lei 12.015, passou-se a estabelecer que, olha só, o artigo 225 do Código Penal, nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública condicionado à representação. Então, o que quer dizer aqui? Que nessa lei 2015
tá? Houve uma pequena alteração, porque procede-se mediante ação pública, então veja só, condicionada à representação. Então o Ministério Público, a partir desse momento, ele entra com uma ação, ele entra desde que tenha uma condição da vítima, certo? Se ela concordar e ter a sua representação, então tem que ter um condicionamento, ou seja, tem que ter, de fato, ser condicionado à representação, à presença da vítima. Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante a ação penal pública incondicionada, incondicionada, em que caso? Aí é uma exceção, tá? Ou seja, independente da vítima, o Ministério Público vai entrar com uma ação quando? Olha só, ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, entendeu? Então veja só, regra geral, né? O Ministério Público em 1984, tá? Ele determinou o quê? Que vai existir, a partir da lei 12.015, que a ação pública, tá? A ação pública, tá? Condicionada. Então, a ação penal pública, o Ministério Público vai ser condicionada. O Ministério Público só vai poder entrar com uma ação se a vítima concordar, tiver a sua representação, certo? Tranquilo. E qual que é a exceção? A exceção é quando esse ato criminoso é praticado com pessoas abaixo de 18 anos ou vulnerável diante da sociedade, tá? Então, aí a ação vai ser incondicional. Então, assim, se a vítima concorda ou não quer se representar, o Ministério Público bate no peito, chama para si mesmo e vai representar, tá? E vai tomar a iniciativa desse processo, independente se a vítima quer ou não, ela é incondicional, tá? Vai entrar com esse processo, tá? Então ele fala aqui, o artigo 234b, os processos em que se apuram crimes definidos nesse título correrão em segredo de justiça. Aí que entra a grande pegada aqui. Ele fala que vai ser em segredo de justiça. Mas, por exemplo, se eu for violentado, sou uma mulher, tá? E sofri violência de estupro, tá? E o que acontece? Eu conheço alguém lá no fórum. É segredo de justiça. Mas a pessoa que arquiva esse processo, né? Pega esse processo físico, ele pode verificar as fotos que vai ficar nesse processo e às vezes acaba passando isso aí. Não pode, né? Então você tem que confiar no Poder Judiciário, tá? Isso não pode acontecer, né? Mas nós sabemos que às vezes acabou ocorrendo. Então, para esse segredo de justiça, às vezes ele é meio, não é absoluto, ele é relativo, nem sempre funciona, né? Então, assim, o que é segredo de justiça? Hoje, as ações, qualquer advogado pode ir lá tomar vista desse processo, tá? Só que existem umas situações que são segredo de justiça, nem mesmo outros advogados, somente os advogados da parte, tá? O juiz, claro, né? Vai tomar vista e vai poder ver esse procedimento, esse processo, tá? Continuando, então ele fala que é segredo de justiça. Só que assim, pessoal, houve outra transformação muito importante em 2018. E olha, essa é a novidade, né? Essa é a novidade. Olha só, porque até então, vou dizer bem sério para vocês, até então, todos nós entendemos o quê? Que é a questão que a ação penal, tá? A ação penal, ela era, tá, privada. Por que privada? É uma ação em que a vítima ela se manifestava a favor ou contra, né? E aí não tinha a iniciativa do Ministério Público. E por que envolvia todas essas características? Porque às vezes colocava a pessoa em constrangimento, a vítima não queria entrar com uma ação. Então assim, ela foi violentada, não gostou, claro, né? Quem que gosta disso aí? Ela foi violentada, ela sofreu danos psíquicos, inclusive, né? Psicológico, porém, ela não quer entrar com uma ação para não mover isso aí e expor ela, né, ao constrangimento, e ela acaba se omitindo. E o agressor se sai impune. Só que olha só, em 2018, o que aconteceu? Né? A ação penal pública incondicionada na década de 2018, né? É que ele fala, e agora, a partir da lei 13.718 de 2018, a ação penal será pública incondicionada, ou seja, independente, tá? Então você veja, as coisas já começou a mudar aqui, tá?
Porque até então era o que? Ação pública condicionada. Então eu, mulher, sofria violência, para evitar o constrangimento, não quero entrar com uma ação. O Ministério Público fazia o quê? Nada. Não podia fazer nada. Porque a vítima, ela se sentia constrangida. Só que em 2018 as coisas mudou. Porque a legislação diz o quê? Né? A legislação fala o quê? Aqui, ó, a ação penal será pública e incondicionada, independente, né? Ou seja, da vítima ser ou não classificada como vulnerável. Porque anteriormente, né, pessoal, a única exceção que se tornava uma ação pública incondicionada era se a pessoa era vulnerável ou abaixo de 18 anos. Agora, são todas as pessoas violentadas por estupro, com a prática do crime estupro, ao Ministério Público ele vai entrar com uma ação, porque ela vai ser pública e incondicionada, independente da vítima ser ou não classificada como vulnerável, ser ou não maior de 18 anos. O crime foi praticado com ou sem violência real. Simplifica, facilita, traz segurança jurídica para todos. O autor, que deve ter bem claro para si que praticar ato criminoso sem a adesão do parceiro é crime e vai sim ser processado. Vítima, que não precisa dar explicações, comunica o fato à polícia e faz o restante. A polícia toma a iniciativa. A polícia que tem o dever legal de instauração do inquérito e investigar sem perquirir se a vítima quer ou não quer. E a sociedade que avança no entendimento de que o direito de alguém tem limite no direito do outro, que a roupa, horário, local, postura, comportamento social, estado civil, porte físico, orientação sexual, entre outras coisas, não interfere no reconhecimento de que um crime ocorreu. Exato, ótimo, eu achei muito bacana. Agora o que acontece? Me preocupo muito com a liberdade, né? Mas a questão assim, e se a pessoa se sentir, né, constrangida? Então assim, será que ela vai estar sendo violada? Né? Tem uma colocação para ter uma reflexão. O que você... Deixa os comentários aqui comigo, tá? Coloca os comentários e fala. O que você acha? Você acha que a vítima tem o direito de querer ser representada ou não? De querer entrar com uma ação porque está com vergonha que o vizinho venha saber? Então esse direito tem que ser resguardado? Coloca nos comentários aqui. Ou você acha que não? A vítima que sofreu essa violência, ela tem que ficar quietinha mesmo e deixar o Ministério Público e a polícia tomar a iniciativa, mesmo ela querendo ou não. Então, assim, o que eu vejo, há uma violação nesse sentido. Mas, por outro lado, traz, né, a questão da impunidade. A impunidade cai terra abaixo, deixa de existir, porque a polícia vai atrás, tá? Isso é muito importante. Nesse sentido, eu quero trazer para vocês um esqueletinho, tá? Uma mapinha para vocês compreender melhor o que é a questão dessa ação pública, ação privada, ação pública condicionada ou incondicionada. Olha que interessante, galera. Espero que vocês curtam aí. Então, a ação penal. Essa ação penal, pessoal, para que vocês compreendam, ela pode ser incondicionada ou condicionada. Então, olha só, a ação penal pública, tá? Olha só, primeiro vermelhinho aqui, vamos falar que é a ação penal pública, tá? Então, existem duas situações. Quando eu falo que é ação penal pública, estou falando que o Ministério Público, ele é responsável, tá? Então, promovida privativamente pelo Ministério Público. Dá-se início com o oferecimento da denúncia. Então, quem que dá a denúncia é o Ministério Público. Só que existem algumas situações que agora não mais, tá? Então, na atualidade, essa parte em vermelho incondicionada que vocês estão vendo, ela existe e a parte condicionada deixou de existir. Por que eu falei para vocês? Porque a ação penal pública, ela é incondicionada. O Ministério Público é o titular do direito da ação, independente de requisição ou representação da vítima. E quando fala em condicionado, que já existia anteriormente, o Ministério Público está sujeito à condição para a propositura da ação. O que é essa condição? A manifestação da vontade do ofendido. Requisição do Ministro da Justiça. Então ele fala o seguinte,
que anteriormente a nossa legislação existiam essas duas vertentes, incondicionada ou condicionada. O que mudou é que a condicionada deixou de existir e agora ela é incondicionada, tá? Incondicionada. Por quê? Porque independente da vítima querer ou não, o Ministério Público, ele vai sim, a delegacia vai fazer um inquérito e vai encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público vai dar andamento nesse processo. Assim se sentiram convencidos da iniciativa no processo e manda para o juiz, certo? E nós temos também a questão da ação penal privada, e a privada é o que? É o azulzinho. Olha só, promovida pelo particular, vítima ou representante legal, exclusivamente privada. Olha só, então nós temos três vertentes aqui quando fala em ação penal privada, bem interessante aqui, ó, olha só. Então ele fala o que é privada, que é promovida pelo particular, e dentro dessa privada tem o exclusivamente privada, promovida pela vítima, representante legal ou, no casos de ausência ou morte pelo cônjuge, ascendentes são os pais, mães, né? Descendentes, seus irmãos, né? Ou os irmãos aqui, tá? Então, exclusivamente privado, né? Que é promovido pela vítima, né? Representante legal, tá? E a questão da subsidiária da pública será admitida nas ações penais públicas, tá? Então, olha só, por quê? Porque ela é subsidiária, olha só, que não foram intentadas no prazo legal, ou seja, quando houve inércia do Ministério Público. Por que ele fala que é subsidiária da pública? Porque se o Ministério Público lá em cima, tá, ele não mover, porque assim, é competência do Ministério Público entrar com uma ação. Então o Ministério Público não entra com uma ação porque a pessoa é um político, uma pessoa de grande influência. O Ministério Público ele perde o prazo. Aí nessa situação a pessoa pode entrar com uma ação, porque o Ministério Público ele se omitiu diante ou perdeu o prazo. Aí ela é subsidiária da pública, porque quem vai entrar vai ser o particular, que vai ser privado, tá? E a questão da personalíssima, tá? A legitimidade da ação é exclusiva do ofendido, não tem como, né? Personalíssima, é só ele mesmo, tá? Ó, crime de induzimento ao erro, essencial ou ocultação de impedimento, o artigo 236, parágrafo único do Código Penal. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui duas situações, dois cenários, e esse mapinho acho que vai esclarecer bastante. Nós temos duas situações de ação, isso aqui é procedimental, tá? Então, ação penal pública, hoje, incondicional, eu vítima, querendo representar ou não querendo, o Ministério Público ele vai entrar com uma ação, tá? Então, ela é uma ação penal incondicional da vítima, então a vítima não tem mais o que optar, vai entrar com uma ação. E também trouxe para vocês a questão da ação privada, tá? A ação privada aqui, que é exclusivamente privada, né? A subsidiária da pública, momento em que o Ministério Público deixa de cumprir com o seu prazo e aí a privada pode entrar com a ação, tá? Dá início no procedimento, tá? E a personalíssima, que cabe apenas a pessoa mesmo, tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Trouxe para vocês aqui o que é o estudo, tá? A compreensão. E eu vou dizer uma mensagem para vocês aqui que eu acho que é muito importante. Quando a gente vê nas mídias aí, a pessoa foi violentada e tal, quero bem claro para vocês, eu acho que antes da gente comentar a respeito de algo, é importantíssimo que nós tomamos conhecimento desse processo. Então, só dentro, quem tomou ciência do processo sabe de fato o que aconteceu. Então, cuidado com os julgamentos, senso comum. Porque o senso comum às vezes vai muito, né, em cunho com a mídia, que a mídia muitas vezes ela é parcial, né? Isso é muito perigoso. Então, tenha uma mentalidade imparcial, uma visão científica, né, empírica, uma visão mais aprofundada. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até a próxima. Fui. Valeu, galera!